No dia 27 de setembro de 1934, em um apartamento do segundo andar de um prédio localizado na rua Gascón de Gotor, na cidade de Zaragoza, Espanha, a empregada da família Palazón, chamada Pascuala Alcócer, estava na cozinha e acendeu o fogão. De repente, ela ouviu uma voz de criança emanando de dentro do fogão e exclamando: "Você está me machucando." Imediatamente, com um susto, Pascuala desligou o fogão e recuou. Neste momento, ela ouviu risadas e em seguida apagou as luzes e saiu da cozinha. A voz então gritou que não conseguia ver nada e pediu que acendesse a luz novamente, mas não havia mais ninguém na cozinha e muito menos dentro do fogão. Esse foi o primeiro incidente de muitos que ocorreram naquele prédio, especialmente no apartamento da família Palazón. Pouco tempo depois, a família também começou a ouvir vozes, principalmente vindas da cozinha, mas muitas vezes parecendo ter origem nas paredes da casa. Em algumas vezes a voz era agradável e amigável, em outras vezes era ameaçadora e gutural. A voz era sempre masculina e, além de brincar com os moradores do apartamento, ela também se metia na conversa dos familiares, respondia perguntas e exigia que luzes fossem acesas à noite, muitas vezes até acordando os moradores para isso. Quando a família questionava quem era o dono da voz, a resposta normalmente é que estava no fogão ou na chaminé, mas obviamente não havia ninguém lá. Depois de um tempo, os fenômenos deixaram de ficar restritos ao apartamento da família Palazón e os vizinhos conseguiam ouvir à noite risadas, gritos e gemidos que pareciam vir das paredes. O som, certa vez, foi tão alto que parecia até vibrar as paredes. Os vizinhos acordaram e procuraram pela fonte da voz, abrindo suas portas, mas o som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, começando com uma risada debochada e finalizando com uma risada assustadora e malvada. De repente, o som simplesmente parou abruptamente, deixando o local completamente silencioso, apenas com os vizinhos se olhando nos corredores e tentando entender o que estava acontecendo. Com o passar dos dias, a voz variava em dias de calmaria, em que ela não surgia ou surgia muito pouco, e em dias em que passava o tempo todo emitindo sons e risadas. Algumas vezes até evoluíam para rosnados e latidos ferozes, que por mais que os moradores buscassem uma explicação, parecia simplesmente que sua fonte era invisível. A família Palazón então passou a acreditar o fenômeno a um duende ou um goblin. Para quem não sabe, goblin é uma espécie de duende presentes no folclore de vários países europeus. A grande diferença do goblin para o duende é que o goblin costuma ficar atormentando as pessoas com brincadeiras de mau gosto. Com tamanha atividade paranormal no prédio, eventualmente a notícia se espalhou pela imprensa espanhola e o fenômeno ganhou o apelido de Duende de Zaragoza. Não demorou muito também que a notícia se espalhasse por toda a Europa, atraindo curiosos para o local que queriam ouvir os fenômenos por si próprios. Vários profissionais, encanadores e pedreiros inspecionaram gratuitamente o prédio a fim de encontrar uma resposta racional para o fenômeno, mas nenhum deles foi capaz de achar nada de incomum que justificasse as vozes. A essa altura, a coisa saiu do controle de tal forma que a polícia, mesmo que fosse completamente cética sobre o assunto, teve que se envolver. Quando os policiais chegaram ao prédio, a voz logo tratou de gritar, chamando os moradores de covardes por terem chamado a polícia, além de gritar também para os policiais irem embora. Mas é claro que os oficiais permaneceram no local e fizeram uma inspeção geral nos apartamentos, especialmente o da família Palazón, mas não encontraram nada. Mas os policiais conseguiram pelo menos interagir com a entidade, seja lá quem ela fosse, perguntando se era um homem, e a voz respondeu que não era um homem, mesmo que a voz fosse claramente masculina. Os policiais também perguntaram quantas pessoas haviam no apartamento e a voz enumerou cada uma das pessoas, dando as características e posição dentro do ambiente, mostrando que a entidade estava lá ou que a pessoa que estava fazendo aquelas vozes estava no local. Por isso, a suspeita logo se recaiu sobre Pascuala.
Os policiais diziam que ela estava usando o ventriloquismo para assustar as pessoas. Pascoala então foi submetida a interrogatório policial e também com um psiquiatra, mas negou tudo o tempo todo. Como teste final, a polícia tirou Pascoala do prédio e entrou, mas para surpresa de todos, a voz ainda estava lá, tornando-se impossível que Pascoala fosse a responsável direta. Ainda convencidos de que tratava-se de alguém fazendo as vozes, os policiais esvaziaram o prédio, desligaram a fonte de energia da construção e as linhas telefônicas e apenas entraram um grupo seleto de pessoas. Mas novamente, para o espanto de todos, as vozes continuavam e desta vez parecia extremamente zangada, falando palavrões e ameaçando a vida da família Palazón. Nos dias seguintes à experiência de esvaziar o prédio, a voz ficou ativa incessantemente dia e noite por várias horas consecutivas, fazendo ameaças que obviamente nunca eram cumpridas. De repente, a voz simplesmente parou. E assim permaneceu por vários dias, trazendo para a família Palazón e todos no prédio a falsa sensação de que o fenômeno havia acabado. Mas após apenas alguns dias de calmaria, novamente a voz voltou. O caso acabou chegando até o governador, que também insistiu que o fenômeno era obra de ventriloquismo, mas isso não resolvia o problema. E aos poucos as pessoas e inquilinos do prédio começaram a se mudar, inclusive a família Palazón. Depois de mais algum longo tempo de atividade daquela estranha voz, ela simplesmente parou novamente, e desta vez para sempre. Ainda assim, Pascoala, a empregada, acabou sendo rotulada por grande parte da sociedade como responsável por tudo aquilo, o que a tornou reclusa. Mas ainda assim, Pascoala sempre negou que ela seria a responsável pelo fenômeno. Em 1977, o prédio foi comprado e demolido, e no local foi construído outro prédio, e este foi batizado de Edifício Duende, em referência ao estranho caso do Duende de Zaragoza. O fenômeno nunca mais se repetiu, e até os dias atuais ninguém sabe explicar o fenômeno sem usar como resposta algo paranormal, pois policiais, investigadores, profissionais de várias áreas visitaram o local no período dos fenômenos e ninguém teve qualquer suspeita que se provasse com o mínimo de fundamento. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.